Olá! Em época de campanha, algumas perguntas sempre nos vêm à mente. Por que a carreira política? O que motiva alguns candidatos a seguirem nessa missão? E qual a intimidade desses candidatos com a democracia, com a gestão pública? É justamente para poder entender tudo isso que nós reunimos hoje os candidatos à Prefeitura de Itapoá, Marlon e Carlos Henrique. E desde já agradeço a participação de vocês, esse bate-papo que vem para esclarecer dúvidas de nós, eleitores. E para começarmos, eu gostaria de saber como, quando e por que vocês se interessaram na vida política. Começando por você, Carlos Henrique. Bom, Silvia, o meu interesse na política veio aos meus 25 anos de idade. Naquela época eu era secretário de Planejamento e Urbanismo e eu pude contribuir com a cidade como arquiteto e urbanista, mas eu percebi que as grandes mudanças mesmo elas são políticas, né? Um exemplo disso é o arquiteto Jaime Lerner, né? Que nós sabemos que não foi como técnico do Instituto de Planejamento de Curitiba que ele fez as grandes mudanças na cidade. Ele fez as grandes mudanças na cidade como prefeito de Curitiba. E isso me motiva e continua me motivando muito em atuar politicamente. E no seu caso, Marlon, como começou a tua vida política? Silvia, no meu caso, começou há muito tempo, bem cedo. Eu ainda era estudante do ensino médio. Comecei a me interessar pelos problemas de sala de aula, de colégio. Depois isso se ampliou para os problemas da comunidade, da cidade. Já naquela época brotou o interesse na minha vida por política. E já naquela época os professores recomendavam a seguir ou a carreira jurídica ou a carreira política. Eu acabei seguindo as duas carreiras. Com 18 anos eu fui candidato a vereador, fiquei como segundo suplente e desde aquela época até os dias de hoje eu me mantenho trabalhando nas questões públicas e envolvido com as questões públicas do município de Itapoá. E como é que foi acertada a aliança entre vocês? Bom, essa aliança foi uma iniciativa independente nossa, né? Não houve qualquer apadrinhamento político intermediando isso. A gente percebeu que as nossas intenções e princípios de mudança são muito parecidos. Nesse momento, a questão de quem era vice, de quem era prefeito, se tornou uma situação menos importante. A gente pensou na cidade e isso viabilizou a nossa aliança. Da minha parte, Silvia, quando nós conversamos, eu e o Carlos Henrique, nós percebemos que os interesses são realmente muito parecidos e que juntos a gente tem condições de fazer algo muito melhor pelo nosso município, que é a cidade onde a gente vive, essa linda cidade de Itapoá. Então, nós ajustamos uma gestão compartilhada. Carlos Henrique, como meu vice, ele é arquiteto, urbanista, tem experiência de poder público do município, como eu também tenho, e ele vai ter autonomia de poder trabalhar nas áreas em que ele é especialista, cuidando das políticas públicas dessas áreas. E como foi a negociação de vocês junto aos demais partidos e apoiadores políticos para esta coligação, Carlos Henrique? Bom, o que a gente vê normalmente, infelizmente, na política é o toma lá da cá, né? Nós não concordamos com isso. Acreditamos que nós temos que ter a independência para nomear um cargo e, ao mesmo tempo, ter a independência para demitir, se ele não estiver a contento da população, né? Com isso, a gente quebra um sistema político que beneficia poucos e prejudica praticamente a maioria da população. E o teu pensamento, Marlon, segue essa mesma linha de raciocínio? Claro, Silvia. A nossa coligação não é fundamentada em cima de loteamento da prefeitura, dos cargos da prefeitura, como se fosse um bolo cortado em fatias, onde cada partido receberia uma fatia para se servir. Ao contrário, a gente está trabalhando, nós estamos neste projeto político para servirmos o nosso município, para construirmos uma cidade melhor. Dentro desse princípio, todos os partidos que compactuam com essa ideia, ou seja, com a ideia de bem para a nossa gente, de servir a nossa gente, foram bem-vindos, nós demos as boas-vindas para que participassem da coligação. E em tempos de lutas tão intensas pela democracia, em um momento que se fala muito em reforma política, como é que vocês pretendem nomear secretários, diretores e assessores nessa nova forma de governar que vocês estão apresentando? Bom, eu acho que o nosso critério ele é
bem simples e bem objetivo. Ele tem que ser pautado em alguns valores. Os nossos cargos de confiança têm que ser nomeados com base na ética, com base na honestidade e com base, lógico, da pessoa ter competência para aquele cargo. E você, Marlon, concorda? Claro, inclusive esse é o princípio que nós estamos pregando de mudança para a administração pública aqui de Itapoá. Os agentes políticos que estarão com a gente na prefeitura, os cargos de confiança, vão fazer parte tanto do quadro de servidores como também do nosso grupo político. É, obviamente, observado aquele critério de capacidade e de competência. E a relação da prefeitura com a Câmara de Vereadores, como deve ser na gestão de vocês? Bom, acredito que a relação da prefeitura com a Câmara, ela tem que ser, primeiro, transparente, né? E segundo, comprometida com a população e com a cidade, né? Eu vejo que a gente, sendo eleitos no Executivo, a gente deve aceitar com naturalidade as críticas, porque a fiscalização do vereador, ela pode até nos ajudar a melhorar a nossa gestão. Para você, Marlon, como deve ser essa relação? Eu considero que o vereador é o agente político que mais está próximo da sua comunidade, é o que vive o dia a dia da comunidade. E para que a gente consiga atender o nosso verdadeiro objetivo, que é atender a necessidade da população, nós precisamos manter executivo e legislativo muito diálogo, precisamos trabalhar com união e com muito comprometimento, tanto prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, a nossa proposta é de trabalho conjunto. Bem, eu agradeço mais uma vez essa conversa e para encerrarmos eu peço que os candidatos deixem uma mensagem aos eleitores que nos assistem, começando por você, Carlos Henrique. Bom, inicialmente eu queria citar uma frase que é mais ou menos assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Essa é uma frase de Martin Luther King e mostra que o quê? Mostra que o povo, a população, é que elege os políticos. São vocês que definem o rumo da política. Por isso eu peço que vocês reflitam sobre isso. E finalmente eu não podia deixar de pedir, com muito respeito, o seu voto. Marlon, uma mensagem aos eleitores que nos acompanham. Por falar em Martin Luther King, determinado dia ele proferiu um discurso muito famoso que começava com a frase "Eu tenho um sonho". Pois bem, eu também tenho um sonho. Eu sonho com uma cidade onde os agentes públicos ajam com justiça e igualdade. Eu sonho com uma cidade onde o trabalhador possa prosperar com o fruto do seu trabalho. Eu sonho com uma cidade onde os serviços públicos são feitos para os cidadãos por um direito e não como se fosse um favor, onde os cidadãos ficam devendo esse favor até as próximas eleições. E para que esse sonho seja concretizado, nós precisamos passar por uma eleição. Os nossos eleitores, a nossa população está bem amadurecida, estão muito envolvidos com a política do município. Por isso eu peço que vocês analisem o histórico de cada candidato, as propostas de cada candidato e julguem com sabedoria o que é melhor para a nossa gente. Conto contigo, vamos juntos mudar Itapoá. Tá aí o recado dos nossos candidatos. Agora é avaliar todas as propostas e especialmente a transparência de todos os candidatos. Agora a decisão está com vocês. Obrigada por nos acompanhar e boas eleições!